E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e vou estar apresentando aqui meu pitch parcial para o projeto orientado em computação 1, um trabalho sobre a formalização da teoria de strings no contexto de solucionadores SMT no formato de demonstração ALET e a verificação das regras dessa teoria no verificador de demonstrações Carcará. É um trabalho orientado pelo professor Raniel Barbosa. Esse aqui é o overview da apresentação. Eu vou primeiro motivar o porquê do trabalho, depois vou discutir sobre as nossas contribuições, qual que foi a metodologia de pesquisa e quais são os resultados parciais que a gente tem até o momento. Bom, a gente está no contexto de satisfatibilidade módulo teorias, que normalmente é abreviado para SMT. É uma área em crescimento dentro do contexto de métodos formais e automatização de raciocínio. E a ideia é principalmente estender o problema da satisfatibilidade booleana, que é quando você tem uma fórmula booleana e você quer saber se existe um assinalamento para as variáveis que torna a fórmula verdadeira, ou determinar que não existe esse assinalamento, né? E a ideia é pegar as cláusulas dessa fórmula e incorporar com teorias de domínio específico, ou seja, você não vai ter mais apenas operadores booleanos, mas você vai ter operadores de aritmética, e aí aritmética com inteiros, reais, linear, não linear. Você pode ter bitvectors, strings e muitas outras teorias. São ferramentas essenciais no contexto de verificação formal de software e demonstração automatizada de teoremas, né, que tem então, uma questão bem em voga aí por causa de algumas ferramentas tipo Lean, que têm sido utilizadas por muitos matemáticos para fazer demonstração de teoremas de forma assistida, né? E isso só funciona por causa de solucionadores SMT e, enfim, diversas outras aplicações também. Dentre os principais solvers, a gente inclui o CVC5, que é o que vai ser principalmente abordado nesse trabalho, mas existem muitos outros que são muito utilizados, como o próprio Z3 também, que é desenvolvido e mantido pela Microsoft. No contexto de SMT, a teoria de strings ela tem um papel central e bem crucial em diversas aplicações de cunho muito crítico, tipo segurança de software, análise de vulnerabilidade e mesmo bioinformática, né? Então, vai desde muito ali do que você está preocupado com a verificação de entrada de usuário, a produção e execução de queries de banco de dados, por exemplo, né? De strings de banco de dados, mas em outros contextos bem diferentes, como a própria bioinformática. Um solver, né, um solucionador, ele pode gerar tanto um modelo quando a fórmula é satisfatível, então ele retorna o assinalamento das variáveis, quanto quando a fórmula não é satisfatível, ele retorna então uma demonstração. A questão é que para restrições de string, né, para a teoria de strings, esses formatos são um pouco limitados e muitas vezes difíceis de trabalhar, né? E a gente tem o Proof-Log do Z3 e o LFSC, que é o formato padrão de output do CVC5, que são formatos meio complicados de lidar. E nesse contexto a gente tem um formato que é relativamente recente, né, que é o ALET, que ele provê uma extensão para o formato SMT-lib, que é o formato padrão para problemas SMT. Então, você tem um formato que ele é bem, ele se comunica muito bem com o formato do problema e estende esse formato com o que seria necessário para fazer o output das demonstrações, né? Então, você não tem a necessidade de traduzir de um formato de entrada para o formato de saída dentro do solver. E nesse contexto também a gente tem o Carcará, que é um verificador de demonstrações independente, né? Normalmente os solvers não se preocupam em verificar se a demonstração que ele está retornando é válida. Isso normalmente é feito por uma ferramenta terceira, que é o caso do Carcará, que é um verificador de demonstrações, né? E é um verificador para o formato ALET. Então, como não existe a formalização da teoria de strings no formato ALET, e também, né, naturalmente, não existe a checagem de demonstrações da teoria de strings dentro do Carcará, a ideia desse trabalho, né, é fazer a ponte, né, nesse gap que existe entre a saída do solver e as ferramentas de certificação, digamos assim. Isso já diz um pouco sobre as nossas contribuições. A ideia com esse trabalho é formalizar um subconjunto representativo das regras de inferência da teoria de strings que o CVC5 implementa. E a ideia é formalizar essas regras no formato ALET, fazer as adaptações necessárias para essas regras, porque muitas delas realizam passos complexos de raciocínio. Então a ideia é simplificar e tornar essas regras mais simples e mais fáceis de se entender o que está acontecendo ali. A ideia é que o passo seja bem, né, cada regra de referência tenha um passo simples, um passo relativamente pequeno de raciocínio. E por fim, implementar os procedimentos de verificação de cada uma dessas regras no Carcará. A metodologia de pesquisa é bem simples.
A gente vai selecionar primeiramente qual que vai ser o subconjunto de regras, né, que vão ser formalizadas e verificadas, formalizar essas regras no formato ALET, e então indo para a parte mais de implementação, é primeiramente estender o parser do Carcará para ter suporte para os operadores e constantes e tudo que envolve a teoria de strings, e por fim né, implementar os procedimentos de verificação para cada uma das regras. De resultados parciais, a gente tem tanto a formalização, né, da teoria quanto a verificação. Falando primeiramente da formalização, esse foi o subconjunto de regras escolhido e que já foi bem trabalhado. São regras que envolvem um raciocínio tanto baseado em palavra, né, que são esses dois conjuntos aqui, quanto um raciocínio baseado em unfolding, né, que é tipo um desdobramento das regras de expressões regulares, que é a ideia do raciocínio feito pelo CVC5 para resolver um problema dentro da teoria de strings. Algumas dessas regras foram quebradas em regras de prefixo e sufixo para fazer com que elas fossem um pouco mais simples, e algumas manipulações nesse sentido foram feitas para tornar o formato delas, né, a formalização delas em ALET mais interessante, digamos assim. Aqui está um link para a documentação do CVC5 que discute melhor qual que é o formato de cada uma dessas regras de inferência. Por fim, quanto à implementação, eu trouxe duas implementações de exemplo aqui. A maioria das regras que eu mostrei aqui e as variações que foram feitas para cada uma delas já foi implementada. O passo principal aqui é terminar de escrever o documento certinho com a formalização feita para que ele seja incorporado, né, no documento que descreve o formato ALET. Mas a maioria dessas coisas já foram feitas e a maioria das implementações também. Tem aqui de exemplo qual que foi a implementação feita para a regra concat-kill. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas aqui tem uma ideia de como é. Algumas regras são mais simples, por exemplo, a RE inter aqui é um pouco mais simples que ela, mas existem outras regras que são bem mais complexas e bem mais trabalhosas que foram implementadas aí nesse meio. Os PRs, né, no GitHub aqui do Carcará, que foram feitos com a implementação de cada uma das regras, a extensão do parser e tudo, está disponível nesse link aqui, caso seja de interesse de alguém. É isso, muito obrigado. E essas aqui são as referências que foram usadas na apresentação. E no pitch final eu pretendo mostrar com mais detalhes quais foram todos os resultados obtidos e as implementações feitas e tudo mais. É isso. Muito obrigado.